Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, estarem aqui nessa chuva, nesse frio. Que o Senhor retribua toda essa dedicação, toda essa entrega, né? E é tão bom quando a gente tem essa convicção de servir ao Senhor, né? De estar na casa do Senhor. Quinta-feira agora, a Socorrinha ministrou e eu abri o culto, eu falei daquele versículo 120, aliás, o Salmo 120, né? Quando Davi, ele demonstra a alegria dele, a felicidade de vir para a casa do Senhor. E isso é tão bom. Quando a gente tem esse entendimento que vir para a casa do Senhor, é uma alegria, é um privilégio. Quando a gente tem esse entendimento, parece que as coisas fluem mais. Porque todos nós já tivemos aquele momento de vir meio que empurrado, meio que na marra por alguma coisa. Mas quando você vem com alegria, a manifestação de Deus, ela é real. E é o que eu sinto nessa noite aqui, a presença de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Te convido a se colocar de pé. Queria dar uma boa noite com a paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão nos vendo através do YouTube. Nosso próprio pastor Abel e família. Pastor Abel, no último final de semana, ele teve uns compromissos. Ele esteve em Ponta Grossa, esteve em Quatro Barras, ministrou na Jocum, em Curitiba. Esse final de semana ele ainda está tendo um compromisso, mas se Deus quiser, amanhã depois ele já está de volta. Está junto com a gente aqui no próximo culto. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 8. Quinta-feira, a Socorrinha ministrou sobre uma história. E eu vou continuar com esse rio. Eu vou falar aqui de uma história, de um homem que contou uma história. Estevão. Então, a partir do versículo 8, leia comigo. Ele diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens, preste atenção, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e aos escribas, e investindo arrebataram, levando Estevão ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, e essas testemunhas depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam ali assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Siga no capítulo 7. Vamos lá para o versículo 54, por favor. 7:54. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e trincava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Feche seus olhos, ore comigo. Espírito Santo, que o Senhor traga essa palavra, Senhor, para cada um de nós sermos alimentados. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga alerta e disposição para entender o que o Senhor quer para cada um nesse lugar, nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dar um tema para essa ministração, e eu queria que você estivesse bem atento a tudo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar para nós. Temos recebido palavras muito fortes, muito boas, aqui aos domingos, nas quinta-feiras. No domingo passado, Deus usou a vida do pastor Aurélio de uma forma sobrenatural, onde várias pessoas foram tocadas, inclusive via internet. Algumas pessoas que eu mandei os links, que eu sempre faço isso, pessoas confirmaram que aquela palavra falaram com eles. E isso é tão bom, irmão, saber que nós fazemos parte de um ministério, de uma igreja que prega a palavra. Um ministério onde está preocupado em trazer alimento da palavra. Um ministério onde entendeu que nós somos espírito, que possuímos um corpo, que nele habita uma alma. E como espírito que somos, nós precisamos ser alimentados das coisas do espírito, as coisas espirituais. Então nós não temos jogatina, nós não temos brincadeira quando se trata da administração da palavra. Nós procuramos o zelo, como diz a palavra, o zelo da tua casa me consome. Nós procuramos isso. Então, os cultos têm sido recheados de palavras verdadeiras, sinceras e edificantes, sem falar avivalísticas. E eu queria dar um título para essa palavra que eu acabei de ler. Quanto custa uma verdade? É uma interrogação. Quanto custa uma verdade? Eu queria que você gravasse essa mensagem no seu coração, porque, meus irmãos, assim como Estevão, assim como esse homem, no capítulo 6, antecedendo o 7 que nós lemos, pouco antes atrás foram escolhidos diáconos, foram apresentados diante de Deus, porque a igreja estava em pleno desenvolvimento, crescendo. E aí os apóstolos começaram a escolher os diáconos. Entre eles estava Estevão, diz o texto, conforme nós lemos, cheio do Espírito Santo. E alguém que está cheio do Espírito Santo, não tem como você abrir a boca e alguma coisa não acontecer. Naturalmente e sobrenaturalmente tem que acontecer. Porque nós somos voz profética do próprio Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Então eu coloquei como tema dessa palavra: quanto custa uma verdade? Qual o preço de uma verdade? Qual o valor de uma verdade? Isso é uma interrogação. Quanto custa uma verdade? Por que o Espírito Santo ministrou dessa forma na minha vida, irmão? Porque assim como Estevão, que sofreu todas essas perseguições na época dele, se você abre a boca para falar de Jesus, você sofre essas mesmas perseguições. Ainda que de formatos diferentes, mas nós somos perseguidos aqui na terra. Por isso que nós recebemos o nome de protestante, porque nós protestamos contra as coisas erradas. Preste atenção. Por isso que nós recebemos o nome de protestante, porque nós protestamos contra as coisas erradas desse mundo. Então, com isso, quando você protesta, você vai falar a verdade. E é essa verdade que incomodou aquelas pessoas naquela época. Vivemos nos dias de hoje exatamente, irmãos, e nós nunca tivemos tão próximo da volta de Jesus como nós estamos vivendo. Eu lembro que quando na década de 80, se não me engano, 91, por aí, a guerra do Golfo Pérsico, aquilo ali despertou muitas pessoas que estavam adormecidos e voltaram para Jesus. E ali parecia que tudo seria o fim do mundo. Mas acordou um grupo de pessoas que estava ali neutra na vida, seguindo uma vida, uma rotina de vida, amanhece, dorme. E ali foi despertada em pessoas a necessidade de urgência
de entender os mistérios espirituais, de entender o destino de cada um de nós, de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Então nós estamos vivendo esses dias, irmão, da volta de Jesus. E assim como Estevão, depois de ser apresentado como diácono, recebeu direção do Espírito Santo para levar para aquelas pessoas, porque havia um grupo de pessoas ali reunidas. Sirineus era da Ásia, um povo que foram um dia presos, aqueles os libertos, que um dia foi preso em Roma, e agora foram libertos, vieram ali para aquele lugar e abriram uma sinagoga, por isso chamava os libertinos da sinagoga. Eles abriram tipo uma igreja naquele lugar. E ali que começou a contenda, porque eles falavam do amor de Deus, falavam da transformação, falavam das boas novas que os apóstolos falavam, aqueles que tinham colocado sua vida e andavam na doutrina do Espírito Santo e dos apóstolos. E ele abriu e começou aquela celeuma, aquele conflito de entidades, ali na região da Ásia, hoje em alguns lugares que é a Líbia atual, 68 a 80 anos depois de Cristo. E ali Estevão teve a coragem de falar somente a verdade. E nós nos dias de hoje também, irmão, nós falamos, só que Estevão ele encontrou a resistência. E a resistência do ser humano, a verdade, são os sinais da volta de Jesus. Se você tem uma vida que está falando de Jesus, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, os alunos que estão estudando na faculdade, nas escolas, se você for falar, você vai encontrar as resistências. Esses dias eu falei para um médico de Jesus, e eu encontrei resistência. É claro que não no nível de Estevão, mas nós estamos vivendo esse tempo. Agora, qual que é a pergunta? Quanto custa falar a verdade? Nós estamos preparados para a resposta de que você fala a verdade? Nós estamos vendo aqui, contando a história de um homem que foi chamado para falar a verdade. E o preço foi muito alto. Esse homem morreu por falar a verdade. Se uma pessoa fala a verdade sabendo que pode morrer, ele sabe para onde vai. Se alguém fala uma verdade sabendo, eu estou trazendo para os dias de hoje, que haverá confronto e resistência, ele sabe para onde vai. Quando alguém se esconde, se curva e não fala a verdade, vê a verdade, e vê que aquele momento teria que falar alguma coisa e não fala, é porque ele não tem convicção da vida dele com Deus. E nós não temos mais folga, nós não temos mais tempo de viver isso. O tempo urge. Há uma necessidade de nós morrermos pelo amor de Jesus. Morrer pelo amor de Jesus. Irmãos, igreja não é só um encontro no domingo, na quinta-feira e nos GEAs. Igreja é uma união de propósito. É uma união de um propósito que foi gerado nos céus. E que Deus deu o nome de corpo. E o Senhor deu o nome de corpo. Ele olhou lá para cima aqui da terra e viu um desenho de um corpo. E ele disse assim: ali está o corpo. E o meu filho é o cabeça. É o cabeça. Aqui é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Onde é que você está aqui nesse corpo? Ou você está fora? Agora, eu preciso anunciar esse corpo. Eu preciso falar do corpo, da igreja, a eclésia, tirados para fora, para falar do amor de Deus. Agora tem resistência. Agora tem confrontos. Voltando aos primeiros versículos, eu queria que vocês deixassem aí, por favor. No versículo 11 do capítulo 6, eu vou falando os versículos, vocês vão colocando. No capítulo 6, primeiro o versículo 8 do capítulo 6. Ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz: Estevão cheio da graça. Da graça. Depois é que ele fala do poder. Mas Estevão estava cheio da graça. O que é graça? É o favor imerecido. É o favor que nós não merecemos. Estevão não merecia. Então nós fomos salvos pela fé, pela graça de Deus na nossa vida. Então nós recebemos um favor que nós não merecemos. Por isso aquilo que eu recebi, que é a graça, eu tenho que dar de graça. Eu tenho que alcançar pessoas por essa graça. Estevão foi destacado no meio dos 7 diáconos, porque ele entendeu isso.
Ele entendeu, era um homem cheio da graça. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fazia sinais, cura. O último louvor agora falou muito. Jesus é santo, Jesus é cura. Eu não posso fechar minha boca. Eu não posso ficar quieto. Ei, eu não posso ficar quieto. Choras. Eu tenho que falar de Jesus. Eu sou impelido a falar de Jesus. Ainda que eu saiba todas as resistências que vêm. Porque nós vamos ver daqui a pouco o quê? Nós vamos ver os contra-ataques, as retaliações que vêm. Mas que venha. E é essa a mensagem. Que venha. A história de Estevão desperta em nós a necessidade exatamente de entender que até a morte pode vir. As retaliações vão vir. Não é fácil você apontar o dedo no rosto de alguém e dizer: você está errado. Ou você muda de vida ou você vai para o inferno. Qual que é mais fácil? Ouvir uma retaliação, ou quando chegar na glória, como ela leu: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse será o pior texto que alguém que entregou sua vida a Jesus pode ouvir. Esse será as piores palavras de toda a criação dessa pessoa, quando ele chegar ali e ouvir: afastai-vos, fica de lado, pois eu não vos conheço. Ainda que reaja: mas em teu nome eu orei por cura, em teu nome eu expulsei demônio, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ó irmãos, sabe o que que muita gente está se perdendo? Eu falo perdendo no conhecimento das coisas de Deus, do propósito principal, que é evangelizar, falar de Jesus. Estou falando de campanhas, ir para o meio da rua, porque cada época é uma época. O Espírito Santo, ele trabalha, irmão, ele tem a forma de trabalhar as oportunidades, o direcionamento próprio. Antigamente o evangelismo era de rua, antigamente o evangelismo era de folhetim de mão em mão. Mudou, irmãos, mudou. A estratégia é outra. E nós não trabalhamos, nós que servimos a Deus, nós não trabalhamos por estratégias. Nós trabalhamos pela direção e ordem do Espírito Santo. Então muita coisa mudou, mas eu não tenho o direito de ficar quieto. O principal propósito quando Deus chama alguém, irmãos, é para que ele saia para pregar para alguém. Lembra daquele versículo que é falado aqui por todos os pastores e pregadores que passam aqui nesse local, que ele diz, ele usa João 15:16, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e que esse fruto permaneça. Então é Deus, não é uma questão, uma opção, não, é Deus chamando você. Então você vai ficar calado com aquilo que você recebeu de graça, tem um conhecimento da salvação. Se Jesus vier agora, você sabe que vai com Ele. Se agora mesmo a última trombeta tocar, lá em 1 Coríntios 15:52 fala, ao tocar da última trombeta nós seremos transformados. Você sabendo disso, você não sofre no seu interior, não bate uma angústia e não querer levar mais gente possível, levar mais pessoas. Então era um homem cheio do poder. No versículo 9, levantaram-se porém alguns que eram da sinagoga. Levantaram pessoas para confrontar alguém que estava pregando a verdade. Levantaram-se pessoas para confrontar alguém que estava falando a verdade. Está diferente dos dias de hoje, irmão. Conversava a semana há pouco tempo de uma pessoa que mudou a vida dele. Aqui, ó. Esse menino está aqui entre nós. Menino precioso. Aceitou Jesus de volta, que um dia ele já teve a experiência. Já se inscreveu para o batismo, porque ele não tinha sido batizado. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus e entendeu o propósito. Está sofrendo na carne. Bem empregado aqui na cidade. Um emprego muito bom. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Demitiram ele. Qual foi o motivo? Nenhum apresentado. Mais de 2 anos, 3 anos que estava naquele emprego. E de repente ele vem trabalhar e alguém fala, vai ali no recursos humanos. Vai ali no recursos humanos. Que ele vai lá, que chega lá, você está demitido.
Agora pergunta se esse menino desistiu. Ele correu, inclusive, no nosso GA essa semana e disse assim: pastor, aconteceu isso, isso e isso, mas eu estou aqui. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Convicção. Isso é convicção. Esse homem tinha. Aí agora levantou todo esse grupo aqui com essa celeuma. Ele falando tudo aquilo ali, era o silício da Ásia, era todo mundo falando. E ele continuou o seu propósito. Diz os versículos, aqui no versículo 25: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, levaram ele ao sinédrio. Agora esse homem foi para o sinédrio, para ser apontado na cara, que esse homem aqui está falando besteira, que esse homem aqui está falando coisa, está dizendo que tem vida eterna, está dizendo que tem salvação, está dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz, está dizendo que o sangue de Jesus tem poder, está dizendo que a carne de Jesus tem poder, está dizendo que tem batismo com fogo. Era só isso que Estevão falava, e ele foi levado diante do sinédrio para a morte. Para a morte. Irmãos, eu já contei esse testemunho e vou falar mais uma vez. Na década de 80, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu convivia com 146 pessoas em determinado emprego. 146. Só tinha um crente na época. Quando eu entrei, tinha me convertido há pouco tempo. Não, me converti lá. Fazia um ano que eu estava convertido. Só tinha um crente lá. O Espírito Santo falou comigo assim: Itamar, você vai falar de Jesus? O Espírito Santo falou com clareza: você vai falar de Jesus para todas essas 146 pessoas. Irmãos, foi um dos tempos mais de perseguição na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu chegava em casa, na porta da minha casa, tinha bolo. Imagina um bolo de chocolate desse tamanho, todo bonitinho, aquelas bolinhas brancas, que eu não sei como é o nome daquele, que pinta, o branquinho, tipo creme barbear, que bota em cima assim, cheio, tudo bonito, de fezes. Quantas vezes não, uma das vezes, eu entro em casa, que abre a porta, que entra em casa, uma pedra paralelepípedo de mais ou menos 10 quilos, rompe o nosso telhado, na nossa entrada aqui, cai no nosso pé, eu, minha esposa e meus 3 filhos. E o Espírito Santo mostrando todo o tempo que era porque eu estava entregue a um propósito. A conclusão é que todos os 146 pessoas que ouviram o Evangelho, eu não vou dizer todos que eu não acompanhei, eu fui embora, mas uma grande maioria entregou sua vida para Jesus. E você vai dar uma salva de palmas, porque eu vou dizer para você que entre esses, um hoje é pastor. Oh! Foi o período de mais sofrimento na minha carne, Aurélio. Era dores, não dormia direito, eu sentia pesos, era coisa me puxando, eu via demônios. Porta se batia, só eu via, torneira se ligava, televisão se ligava, muita pressão. Eu estou muito distante de Estevão, mas a gente pode imaginar o sofrimento desse homem. Era um homem simples, humilde, um cidadão como eu e você, e esse homem sofreu. Então ele foi levado para aquele ambiente. Agora vamos aqui no capítulo 7, por favor. Vamos ler aqueles versículos que eu leio aqui. É o versículo 54. Olha o que está escrito aqui nesse 54. Está escrito assim, ó: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes. Está escrito rilhavam? Enfureciam no seu coração, rilhavam. Isso aqui, ó, trincavam os dentes de raiva. Eles ouviam Estevão falar e eles ficavam com raiva. Os dentes ficavam rilhando. Enfureciam-se e rilhavam contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e ele viu duas coisas lindas. Primeiro, ele viu a glória de Deus. Olha que privilégio. E depois a Bíblia diz que o céu se abriu para ele. Tem duas pessoas que o céu se abriram. Um deles foi Barnabé. Estevão, agora o céu se abre e ele olha, vê a glória de Deus, vê Deus e vê Jesus à sua direita. Olha o preço, irmão, de dizer a verdade. O que é mais importante para mim? A verdade ou a minha vida? Porque quando eu entrego minha vida para Jesus, veja bem o que você fala. Se alguém perguntar, e você, quem é você? Eu sou servo de Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Entregou mesmo.
Se chegar um aperto de morte, você vai morrer por amor a Jesus? Você disse que entregou sua vida a Jesus. Será que nós vamos morrer mesmo? No versículo 59, no 58, versículo 58, ele é lançado fora da cidade. No versículo 59, ele é apedrejado. No versículo 60, ele se ajoelha. E ele diz assim: não coloque pecado neles, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das coisas que nós temos que ter é misericórdia das pessoas. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva. Tem muita gente que vai para o inferno por ignorância. Até escutou a palavra, porque o Salmo 19 fala que até a manifestação do firmamento mostra a glória de Deus. Mas muitos não terão esse privilégio. Paulo diz assim: a quem enviarei? A quem enviarei? Não tinha quem enviar. Isaías fala e Paulo também. A quem enviarei? A pregar o evangelho. E aí ele tem essa experiência de dizer assim: não imputes esse pecado. E com essas palavras, irmãos, de joelho, diz a história bíblica, ele entrega o seu espírito ao Senhor. Imagina essa cena. Ele tirou para fora da cidade, colocou numa rodovia estranha, esquisita, ou num pasto, uma coisa assim, e começaram a apedrejar. A Bíblia diz que ele olhava para o céu e via a glória de Deus. Ele via os céus abertos. Agora ele olhava naquela direção. Você acha que ele sentia dor das pedradas que batiam nele? Nem a dor ele sentia. Ele não parou de orar. Ele não parou de glorificar. Isso é uma mensagem forte para nós, irmãos. Ele não parou, ele não desistiu. Poderia correr, mas ele não sentiu nada. Quando ele estava para entregar o espírito, que estava no final da vida dele, não estava aguentando, a carne vai batendo até que mata. Ele dobra seu joelho e ali ele adormece, diz o versículo bíblico. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando nós falamos a verdade, quando nós decidimos em Deus falar a verdade, não tenha dúvida que as retaliações vêm. Não tenha dúvida. Agora, o segredo é você saber conviver, sobreviver e vencer todas as retaliações. O menino que saiu do emprego, que foi demitido, com certeza por perseguição, ele poderia muito bem ter desistido. Mas ele está aqui. Está firme e forte, como nós falamos. Então, eu anotei algumas coisas aqui, por onde começa a retaliação. Primeira retaliação. Quando você decide falar a verdade. Qual é o preço? Qual é o preço da primeira coisa que você fala a verdade? Sabe por quê, irmão? E você vai concordar comigo. É perca de amigos. Eu tenho certeza, se você já tem 1 ano que é crente, 2 anos, você sabe que aqueles amigos seus tudo ficaram para trás. Não fala mais nem com você. A primeira retaliação que o inimigo faz é tirar os seus amigos. Mas por quê? Porque aqueles amigos seus, que ainda não comeu do alimento que você comeu, ainda não teve a experiência que você teve, a tendência dele é te tirar para o mau caminho. Aí entra o Espírito Santo. Começa a falar o processo de separação. Mas a retaliação faz você se afastar deles. E muitos depois têm dificuldade de falar a verdade para os próprios amigos. Muitas vezes usa até um subterfúgio. Não, fala você porque eu sou amigo dele, eu andei muito com ele. Fala você. Não. Jesus, ele falou dentro de casa, ainda que viraram as costas para ele, mas ele falou. Ele disse que não há profeta com honra na sua própria cidade, na sua própria terra. Mas Jesus não parou de falar. A Bíblia diz lá em Lucas que ele saía curando e ensinando a palavra, as boas novas. Jesus não parou. E todas as vezes que eu digo que eu sou de Jesus, eu estou dizendo, eu faço as mesmas coisas de Jesus. Eu faço as mesmas coisas de Jesus. Isso é sério. E Jesus fez muita coisa. Mas muito mais, ele disse, se nós crermos, faria mais coisas que ele fez. Aí você vai na Bíblia, o último versículo, o último capítulo do Evangelho de João, 21, 25, está escrito assim, que se Jesus fosse contar tudo que Jesus fez aqui na terra quando ele passou, fosse colocado em livros, o mundo inteiro não caberia os livros. Antes Jesus fala que nós poderemos fazer muito mais do que ele. Aí aqui nesse versículo diz que ele fez coisas que no mundo não cabia. Imagina o poder que tem dentro de nós. Você vai se calar? Quanto vale falar a verdade?
qual o preço dela. Então, a primeira delas é a perca de amigos. Bota para mim Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Olha o que é que Salomão sábio, ele diz. Olha lá. O homem perverso espalha contendas, certo? O difamador separa os maiores amigos. O difamador quem é? A Bíblia chama de Satanás. O opositor quem é? A Bíblia chama de Satanás. Então, são o quê? São as retaliações, porque o difamador entra em ação e separa os grandes amigos. Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 17, 17, amigos mais chegados do que irmão. Eu tenho certeza que você, tendo o conhecimento que você tem das coisas de Deus, você não quer que seu amigo fique para trás. Você não quer que seu amigo fique para trás. Você não vai ficar feliz, subir para a glória e saber que aquele teu amigo ficou para trás. Mas infelizmente, uma das ações do inimigo na retaliação é separar ele de você. É separar ele e deixar ele para trás. Segunda coisa que vem, irmão, quando nós começamos a falar a verdade, qual é o preço da verdade depois da perda de amigos? É exatamente o que Estevão passou, as perseguições. É exatamente o que eu passei, que eu não contei com detalhes. É exatamente o que esse jovem perdeu o emprego esses dias passou. É exatamente o que você passa quando você resolve falar de Jesus. São as perseguições. Nós somos perseguidos e é bíblico. Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 10, põe aí para mim, por favor. Olha o que ele fala ensinando aquela multidão que estava diante dele. As bem-aventuranças, 5, versículo 10 de Mateus. Olha o que ele fala lá, vamos ver. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Troca essa justiça pela verdade. Bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Você pode dizer amém? Bem-aventurados os perseguidos. Eu posso te alertar numa palavra? Se está tudo bem contigo, diz os pregadores, mas a Bíblia diz primeiro que os pregadores. Está tudo bem contigo? É maravilhoso. Começa a se preocupar. Tá maravilha. Começa a se preocupar. Mas pastor, na minha casa está só perseguição. As coisas estão... Dê glória a Deus, porque bem-aventurados os perseguidos por causa de mim, por causa da justiça, o justo Deus. Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Então, não é o fim. A perseguição é a bênção. Agora, quanto vale e qual o preço de uma verdade? Eu estou disposto a entender isso, de pagar o preço da verdade, de ser perseguido, mas infelizmente é isso. Quando eu tomo essa decisão, vai vir. Só que a Bíblia diz lá no Salmo 90, versículo 12, conta, Senhor, os meus dias, ensina-me a contar os seus dias. Significa que nós temos os dias contados por Deus. A agenda do Senhor é uma, o relógio do Senhor é uma. Quando chegar o momento, Ele vai nos levar. Ninguém vai nos matar. Nós somos imortais até que se cumpra todo o projeto de Deus e o plano de Deus aqui na terra. Ninguém, irmãos. Nós estamos vivendo um luto, Santa Catarina, com a morte dessas pessoas, né, que foram lá para um momento de lazer, despencou aquele balão e, infelizmente, muitos morreram. Eu arrisco-me a dizer, irmãos, baseado nesse versículo de Salmo 90, versículo 12, que chegou a hora deles. É a única coisa que nos resta falar. Ninguém pegou um revólver e deu um tiro. Não, ninguém tirou a vida de ninguém. A ideia era o máximo de segurança. Aquilo ali é seguro, irmão. Era o máximo de segurança. Mas teve que chegar o momento. Então, perseguições. No livro de João, eu falei o capítulo 15, naquele momento, no versículo 16. Olha o versículo 20, o que é que ele diz? João, capítulo 15, no versículo 20. Ele diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Ele está falando aqui para os discípulos. O que eu disse? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se me perseguiram, vão perseguir a vós. Se perseguiram Estevão, vai perseguir você também. Sabe por que perseguiram Jesus? Porque Jesus trouxe as boas novas do Evangelho. Sabe por que perseguiram a Estevão? Porque ele estava repassando as verdades de Jesus Cristo como seu Senhor para as pessoas. Sabe por que você está sendo perseguido se realmente você prega o Evangelho? Porque você está falando das boas novas que levam o homem para o céu. Então, irmãos, trabalhar, chegar em casa, ter paz em casa, não é o suficiente.
Deus te chamou para você pregar o evangelho. E sabendo que será perseguido. Porque assim como me perseguiram, também vão me perseguir. Eu acho lindo esse versículo de 2 Timóteo 3:2. Coloca aí para mim, por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aí, ó. Pois os homens serão egoístas, os dias de hoje. Avarentos, os dias de hoje. Jactantes, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É 12, não é 2, perdão. É 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Todos, irmãos, todos, sem distinção. Todos nós. Você não sabe o tanto que você é perseguido. E se você não é perseguido pelas pessoas humanas aqui na terra, você vai sofrer perseguições no mundo espiritual. Jesus, quando ele diz ali também, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que você ia passar por tribulação, ele sabia, estava falando isso. O apóstolo Paulo entendeu depois, lá em Efésios, quando no capítulo 6 ele fala que a nossa luta não é visível, ela é invisível. É contra o mundo invisível, é contra as potestades, contra os principados desse mundo mal. Então, amados, eu não estou trazendo uma palavra hoje aqui para você sair daqui, eu fui abençoado, eu estou cheio, eu recebi uma bênção. Não, eu estou trazendo uma palavra de alerta. Quanto vale a uma verdade? Qual o preço de uma verdade? E é eu e é você que vai decidir. Nós vamos falar a verdade ou vamos continuar escondidinho igual o detetive, sem o mundo nos ver? Jesus nos comparou como um candeeiro que é colocado em cima de um alqueire. Se você fechar ela, esconder, ela não traz luz. Mas se você tirar, você vai iluminar muitos lugares. Não é uma palavra que você vai sair daqui pulando. Meu Deus, que palavra! É uma palavra que está mexendo com você. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que o inimigo, por mais que esteja fechando alguns ouvidos aqui, levando pensamento em outros lugares, você está sendo ministrado, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. E ele está pregando aqui, irmãos, como um alerta. Se você vai morrer fisicamente, é melhor você perder a sua vida por amor de Jesus. Nesse momento tem homens, mulheres sendo perseguidos, missionários, pastores em regiões que eu conheço, não estou imaginando, nem conjecturando, são pessoas que eu conheço, estão passando sofrimento e agressão por falar o Evangelho. Tem pessoas que estão amarradas numa cruz, igual Jesus, eles fazem isso só para fazer graça com eles, para dizer, você vai morrer igual o seu Deus, e enchendo um tanque de água, a água vem até aqui, eles ficam sem poder se mexer e volta. Tem muitos que estão pregando o Evangelho que estão passando por isso. Tem muitos que estão pregando o Evangelho que estão matando as pessoas, judiando com os pais e com as crianças. Irmãos, uma das coisas aqui, quando aquele rei de Êxodo, quando sai, que vem toda a geração, que Abraão é chamado, e depois de Abraão vem sua geração, depois vem Moisés. Aqueles homens, quando passaram por esse sofrimento na mão de Faraó, os filhos deles morriam, porque eles trabalhavam o psicológico das crianças, não deixavam os seus pais se aproximarem, eles judiavam, eram pessoas, como diz lá em Atos dos Apóstolos, que não eram dignos desse mundo, que não eram dignos de viver nesse mundo, foram pessoas que Deus chamou para mudar a humanidade. Irmãos, se tem uma coisa que o Senhor ama, chama-se ser humano. E o Senhor fez todos os propósitos, todos os projetos para trazer um homem para Ele. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que diz Jesus, Ele é denominado a sua característica, o seu nome. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém volta para o Pai, ninguém vai até Ele se não for por mim. Isso é a verdade. E quanto custa essa verdade? Será que a omissão é mais forte do entendimento de tudo isso? Alguém que derramou seu sangue por você? Qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última vez que você falou, se arrependa dos seus pecados? Qual foi a última vez que você se expôs? Qual foi a última vez que pessoas do seu convívio olhou para você e se assustou porque você falou algo dos céus? Qual foi a última vez? Depois da perseguição, irmãos, vem o quê? As pessoas que vão te odiar. Te odiar.
Você não tem noção o que é isso. Irmãos, perdemos os amigos, agora vem a perseguição, e depois vem o quê? O ódio. Essas pessoas que estavam mexendo com Estevão, irmão, eles estavam com ódio. A Bíblia diz que eles rilhavam os dentes, fazia assim, ó. Estava com ódio de Estevão. A verdade, irmãos, mexe com todo mundo. A verdade mexe com todo mundo. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 22, o ódio é uma das perseguições. Mateus 10, 22 diz assim, ó: sereis odiados. Sereis odiados. E sabe por quem? Por todos, por causa do meu nome. Será que tem alguém que você conhece que está com raiva de ti por causa do nome de Jesus? Se tiver, está no caminho certo. Será que tem alguém no colégio, no trabalho, em casa, que está com raiva de você porque se fala de Jesus? Que crente chato. Que crente horrível. Eu estou com ódio dessa pessoa. Tem pessoas aqui que estão passando um aperto com seu chefe. Você está sendo humilhado. Você já chegou com alguém da sua família próximo e disse assim: eu vou sair que eu não aguento mais. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Se é por Jesus, fica firme. Sereis odiado. Você não é incapaz, você é capaz, você consegue, você pode, mas você está falando a verdade. Isso é o preço da verdade. E não negocie com ninguém isso. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Tem um contexto, mas está escrito no versículo de João 8:32. Não negocie a verdade. Para de mentir. Para de mentir. Quantas pessoas que conhecem a verdade estão num ambiente que estão falando asneira, estão falando coisas erradas, e aquele grupinho está se organizando sem perceber que está indo para o céu, está caindo no buraco. E quantas pessoas que têm medo de perder a vida, de falar a verdade, não joga a sua mão ou não joga uma corda. Eis aqui a verdade, vem cá que o caminho é esse. Porque se eu falar, eles vão ficar cheios de ódio na minha vida. Irmãos, eu já tive uma vida empresarial. Eu já tive uma loja de materiais de construção. Cheguei a ter um caminhão, aqueles grandão comprado. Não era isso que Deus queria. Eu já cheguei a ser subgerente de um banco muito importante no Brasil. Mas não era isso que Deus queria. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu vou usar uma palavra que não é essa. Eu me empolguei com a verdade. Eu me empolguei com a verdade. Eu me empolguei com Jesus Cristo. Que amor é esse? E quando eu tive o entendimento teológico, que todos nós vamos para algum lugar, o céu ou o inferno, e que existe duas portas, uma estreita e uma larga. Evandro, eu falei assim: eu vou morrer pelo Evangelho de Jesus. Meus irmãos, minha vida com a minha esposa e meus filhos há 36 anos é completamente entregue nas mãos de Jesus. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu vou usar as palavras que foi de Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu posso estar sendo desafiado agora pelo diabo, pegando essas palavras que eu estou liberando, e eu repreendo em nome de Jesus. Mas eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu não vou me envergonhar da verdade. Eu não vou. Eu não tenho vergonha, nunca tive. Aliás, eu tenho um propósito comigo, Socorrinha sabe. Todas as pessoas que eu nunca vi, que tem o primeiro encontro, eu falo de Jesus para ele. E eu sei que vocês também falam, alguns aqui falam. Fale de Jesus. Aqueles que me dão liberdade, que eu vejo que está me ouvindo, eu conto todo o processo. Mas, irmãos, qual é a palavra que Deus quer ministrar a cada um de nós? Eu falo pelo Espírito. Tem pessoas que estão investindo mais aqui para viver aqui do que lá na glória. Parece que aqui é tudo. Parece que aqui é o céu. E quando alcança um nível financeiro bom, que as contas estão tudo paguinhas, tem um dinheiro sobrando, tem um carro bom, parece que alcançou a bênção de Deus. Parece que está tudo bem. E começa a contar como bênção.
que não deixa de ser. Mas aquilo ali se define como o ápice da conquista. Agora sim eu sou uma pessoa que alcancei o meu propósito. E a vida eterna? Ai daquele que me negar perante os homens, que eu vou negar perante o Pai. Palavra de Jesus. Ai daquele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está movendo algo dentro de você. E meu desejo, irmão, é que você saia daqui tocado e com aquele peso de fazer alguma coisa, nem que a verdade te custe a própria vida. A última coisa para nós orar. Depois de nós sermos odiados, nós somos rejeitados. É impressionante, quando você fazia parte de um grupinho, você estava ali naquele lugar, de repente trouxe aquilo ali, fez tudo aquilo ali, mas você foi rejeitado. Aí você chega, já aconteceu, mas por que não me chamaram? Estou dando um exemplo simples, mas a rejeição, ela é visível na vida de alguém que paga o preço pela verdade. E louvado seja Deus por isso. Lá em Mateus, também no capítulo 10, versículo 36. Abre aí para mim, por favor. Mateus 10, 36. Para você ver, sabe onde começa a rejeição? Aqui, ó. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E se eu estou falando isso aqui é porque o Espírito Santo quer dizer para você que lá dentro da sua casa tem familiares que é contra a tua postura como cristão. Lá dentro da sua casa tem pessoas usadas pelo inimigo para que você se cale. Eu sei que tem pessoas aqui, e eu falo, mais uma vez eu digo para você, eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que tem gente na sua família que é contra a sua postura, porque está escrito, e o que a Bíblia diz não será. E está escrito que assim como os inimigos do homem, serão os da sua própria casa. Irmãos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, só existia um crente na família. Agora tem mais 3. Só um. Eu cheguei todo feliz, morando 40 anos longe da minha casa, meus pais, de origem. Quando eu voltei lá na maior alegria para dizer que tinha me convertido, já estava com 3 anos servindo Jesus. Primeira coisa que eu recebi, a pessoa mais próxima de mim, que foi minha avó, a matriarca, ela não me abençoou. E era prático, chegou, benção avó, Deus abençoe. Ela não me abençoou, porque você mudou de lei. Você está na lei dos crentes. A gente sabe que isso é falta de entendimento. Depois, maneirou um pouco mais. Mas o que aconteceu ali? Começou tudo dentro de casa. Então, você não é diferente, ninguém é diferente, nem Jesus foi diferente, porque ele foi rejeitado na sua própria terra. Seus próprios irmãos viraram as costas para Jesus. Irmãos, há uma unção de Deus aqui nessa noite, onde o Espírito Santo está ministrando no teu coração, no teu espírito. Você não vai deixar de vencer aquilo que você está fazendo. O que Deus tem para você, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Estou falando aqui na terra, mas Ele quer te usar. Ele quer te usar espiritualmente para levar a verdade, custe o que custar. Então, no versículo de Jó, no capítulo 19, versículo 17, claro que é um contexto diferente. Mas olha o que Jó fala aí. Capítulo 19, versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. De que ele está falando aqui? Da família. É um contexto diferente? Ele foi provado? Foi. Mas ele não poupou a sua vida em falar a verdade. Não poupou. O livro que narra a história desse homem, são 42 capítulos. Nos primeiros capítulos, capítulo 3 e o versículo 1, versículo 2, é o menor versículo da Bíblia. Está escrito assim, disse Jó. Aí ele diz o quê? Maldito o dia em que eu nasci. Ele diz que ele é ser humano, nós somos ser humano. Bem, maldito o dia que concebeu minha mãe e colocou esse homem no mundo. Mas lá no final do livro, no capítulo 42, versículo 10, ele diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Eu queria convidar o pessoal do louvor, mas eu queria que essa mensagem, irmãos, conversada com você, tivesse um efeito espiritual de despertamento. Irmãos, você abre a televisão hoje, você abre a internet, onde você vê, é guerras como nunca. Esse país que apoia esse, quer destruir esse, e esse aqui vai destruir esse, porque ele está destruindo esse. E esse vai destruir esse, porque está destruindo esse. É a terceira guerra mundial, é Ezequiel 38. É o cumprimento das coisas. Por favor, entenda isso. Aquele que perder sua vida aqui na terra, ganhá-lo-á no céu.
Agora aquele que ganhar a sua vida aqui, está escrito, perder-lhe-á no céu. Pague o preço por amor de Jesus. Saia daqui com esse peso. A partir de hoje, eu vou pregar mais o Evangelho. Eu queria pedir o pessoal do louvor para cantar esse último louvor que foi ministrado. E eu queria te convidar a se colocar de pé. Observe a letra desse louvor. Além do que você ouviu da palavra de Deus, observe o que esse louvor diz. Olha a unção que é passada nesse louvor, que Deus ungiu o poeta cristão para eles ministrarem. Não tem como nós ficarmos de mãos cruzadas e ficar calado, com medo de morte, com medo das retaliações, com medo de ódio. Não tem como. Coloque a mão no seu coração, por favor. Curva a sua cabeça por um momento.